Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa qualquer hora que você esteja aqui me assistindo. Meu nome é Abigail de Souza e você está no Rasalag Astrology. Hoje vamos tratar das festas da temporada de peixes. Festas de cada signo, temporada de peixes 2022. Para quem não sabe, Peixes é um signo mutável, ou seja, é o final ou a transição de uma estação do ano para outra, assim como Gêmeos, Virgem e Sagitário, trazendo mutabilidade, transição, melhoria, superação, serviço e intuição. No hemisfério norte, a temporada de peixes é o final do inverno, sendo o período de temperaturas bastante amenas, junto da temporada de Áries. É também um período que a luz do sol passa a durar ao mesmo tempo que a noite, por estar próximo ao equinócio. Então, com a despedida do frio, as geleiras começam a derreter, as fontes d'água reaparecem, assim como a vegetação. E para celebrar a retomada do calor, a temporada de peixes é quando ocorrem os festivais primaveris, como o Spring Break nos Estados Unidos e nos países de língua inglesa, e o Carnaval. O primeiro festa que vamos tratar aqui é o Ostara, que a gente tratou um pouco na temporada de Áries, que nos cultos pagãos era o equinócio vernal. E neste equinócio, para os celtas, o que eles faziam? Eles pintavam ovos de coelho, espalhavam ou presenteavam os parentes, representando a fertilidade da natureza que retornava. A origem dessa tradição veio do Oriente Médio, especialmente desse ovo de Fanes, que eu mostrei na temporada de Aquário, que veio do Egito e depois foi para a Babilônia. Esse ovo contém os 4 elementos da criação e é responsável por todas as formas da natureza. Falando no Egito, na temporada de peixes, ocorria festivais para as deusas Bastet e Renonet. Bastet, como eu falei, nas temporadas de Capricórnio e Sagitário, era a deusa da felicidade doméstica e fertilidade, a consorte de Anubis, o deus da morte, e a filha do deus do sol, Atum-Ra, sendo uma das faces do sagrado feminino mais diurno, mais solar, mais exuberante. Então, para ela, eram oferecidos um festival e uma procissão náutica no rio Nilo, para que ela trouxesse felicidade aos namorados. Enquanto Renonete era representada na forma de uma serpente, mas estava ligada à nutrição por amamentação. Entenda o que você quiser, uma serpente amamentando, mas enfim. Por que serpente? Porque a serpente no Egito era ligado aos cultos medicinais, era do veneno que se traz o remédio, e é também um símbolo da realeza egípcia. E ligava à prosperidade, à riqueza e ao destino, já que era dito que a deusa Reunete dava nome às almas das pessoas. Então, era responsável pelas pessoas lembrarem de você no pós-vida, porque enquanto houver memória sua, a sua alma permanece para sempre. Então, no festival de Renunete, eram ofertados grãos da primeira colheita e pedia-se bênçãos dentro dos celeiros para que houvessem boas colheitas e que ninguém naquela casa passasse fome. Já os romanos, eles comemoravam 2 festivais. O primeiro era a Ferália, que ocorria no início da temporada de peixes,
no dia 21/2. E era uma continuidade do Festival da Parentalha, que eu tratei na temporada passada. E eram servidos agora os deuses dos mortos, especificamente Hades, ou Plutão, que está aqui com Cerberus, com um altar de sal, pétalas de violeta e vinho. No campo era feita a terminália, onde os fazendeiros eles faziam oferendas a Júpiter para a proteção das suas terras. Eles pediam fertilidade e que ninguém invadisse as fazendas para roubo, essas coisas assim. Na época não existia seguro de roubo, gente. Então pedia-se aos deuses que protegessem a fazenda, tá? A parte mais interessante do mês da temporada de peixes, por incrível que pareça, é que março, o mês inteiro de março, era dedicado ao deus Marte, que é o deus da guerra. A gente relaciona peixes com algo de tranquilidade, algo good vibes, mas os romanos não. Tanto que o último decanato de peixes é regido pelo deus Marte. E ele era homenageado com não um, não dois, mas 4 festivais, gente. O povo gostava de uma festa. O primeiro era o Calendas, que ocorria no 1º de março, e era feita uma renovação das chamas do Templo das Vestais. Se reacendia a fogueira e se iniciavam 19 dias de celebração. E incluíam os outros 3 festivais. No dia 15, nos idos de março, era realizada uma corrida de cavalo no campo de Marte, com a referência óbvia, né? E os sacerdotes abençoavam as armas dos soldados. Mas por que que isso acontecia, Tiabe? Era porque, quando a primavera chegava, era feito o alistamento militar do exército romano e eles voltavam. Como eles voltavam da guerra em outubro, eles saíam para a guerra em março. Então, eles saíam do seu descanso e os sacerdotes abençoavam as armas para irem em campanha novamente. 2 dias depois, os guris em idade militar, eles assumiam a toga virilis, que era uma vestimenta específica para maiores de idade, para poderem servir ao exército. E, por fim, o Quinquatros, que onde Marte era adorado junto com Minerva, que era equivalente à deusa Atena, a deusa da estratégia de guerra, que era retratada como deusa do aprendizado, era tipo uma professora, e onde médicos, professores e artesãos, eles faziam oferendas a Marte para que lhe dessem inteligência e habilidade com as mãos. Agora, as festas judaico-cristãs. Como eu já disse em outros vídeos, a cultura judaica é utilizada um calendário lunisolar com 13 meses, que se ajustam conforme o ano, e as datas são simétricas às da Páscoa. O Purim geralmente é realizado um mês antes da data da Páscoa judaica. Às vezes ele cai dentro da temporada de peixes, outras da temporada de Áries. Mas o que que significa o Purim? O Purim é uma data onde os judeus comemoram que eles se libertaram do exílio babilônico graças aos persas. Ciro Persa libertou o povo do cativeiro, eles puderam retornar a Jerusalém e reconstruir seu templo. Mas o mito que consta na Bíblia, eles falam de escapar de um genocídio. Isso mesmo. Eles descrevem como o rei da Babilônia, na época,
tentou matar os judeus e, graças ao plano elaborado por Esther, que dá o nome à Bíblia, e seu tio Mardoqueu, foi impedido a morte de milhares de pessoas. Então, são feitas 4 atividades nos 2 dias de Purim. A primeira, a leitura do livro de Esté e o agradecimento a Deus pela libertação, a doação de dinheiro a 2 famílias necessitadas, o envio de comidas prontas para amigos, geralmente esfirras doces, mas tem várias receitas dessa data, e uma reunião familiar para celebrar a vida dos nossos queridos parentes. Outra festa cristã que eu já tratei na temporada de Áries e na de Aquário é o Carnaval. Aqui a gente está, a saudade do Recife, o Galo da Madrugada, mas o Carnaval é uma festa cristã. Como assim, Chabe? O Carnaval é celebrado sempre 40 dias antes do início do período da Páscoa. E a Páscoa cristã, ela é comemorada na primeira lua cheia após 21 de março, que é o início da temporada de Áries. Então, como essa lua cheia pode ocorrer no início do mês da temporada de Áries, como lá perto do signo de Touro, então a gente não tem uma data fixa de Páscoa nem de Carnaval. Então, Carnaval pode ocorrer na temporada de Aquário, pode ocorrer na temporada de Peixes ou na temporada de Áries. Assim como a Semana da Páscoa pode ocorrer dentro da temporada de Áries ou da de Touro. Então, ele representa o último período de festas antes de entrarmos no período de quarentena para recebermos o sacramento da Semana Santa. Outros santos memoráveis dessa temporada são Santo David, que é o santo padroeiro do país de Gales, e São Domingos Sávio. A coisa interessante, quando eu pesquisei sobre os santos dessa época, é que eles foram um dos poucos que foram beatificados sem passar por martírio. Eles fizeram milagres, profecias e curas em vida e foram beatificados logo depois que morreram. Então, há um adendo aqui que as relíquias de São Domingos Sábio eram utilizadas na Itália para facilitar o parto das mulheres. A data cristã mais memorável da temporada, além do carnaval, é o dia de São José. Quem nasceu no Nordeste é habituado à comemoração do dia do São José, porque é o último dia antes do equinócio de outono aqui no Brasil. E é o último dia que a gente marca para poder chover no ano. Por quê? Se não ocorrerem chuvas durante o verão aqui do Brasil, até essa data, no interior do Nordeste, não tem como fazer as festas de São João, porque a plantação de milho começa em março. Então, é nessa data, nessa missa, que se pedem boas chuvas e boas colheitas, especificamente a de milho, para que se garanta as festas e bonança na mesa dos nordestinos no resto do ano. Uma outra data bastante interessante aqui é o Tashi Delek Losar, que é o Ano Novo Tibetano, que é a lunação ocorrida após o grau 15 de Aquário. Ou seja, essa alunação tem que ocorrer sempre após o dia 2 de fevereiro. E o que ela pode ocorrer? Tanto na temporada de Aquário quanto na de Peixes. Então, é bem comum que essa comemoração ocorra em datas com a diferença de quase 2 meses uma para a outra.
E durante o Tashi Delek, eles se comemoram durante 3 dias. O primeiro, eles fazem um faxinão na véspera do ano novo deles, do teto ao chão das casas. Aí eles doam o que não serve, decoram a casa com símbolos da religião deles, e no final da noite, eles servem uma sopa de macarrão, tortas salgadas e uma cerveja típica da região. Outras coisas que eles fazem é perfumar a casa com um incenso de cedro, que tem um significado religioso, e quitar dívidas, reconciliar com quem brigou. Tudo isso é feito antes de virar o ano, para você iniciar o ano com boas energias. No segundo dia, que é o dia do ano novo de fato, eles vão fazer o que a gente chama aqui de reisada. Ou seja, eles vão pegar os presentes e vão na casa de todos os amigos e parentes, trocar presentes, servir, compartilhar a refeição, ver os amigos e parentes que não se veem durante o ano. E no terceiro dia eles vão ao templo, no mosteiro budista, e eles oferecem alimentos e incensos e coisas religiosas lá no altar do Buda. Na Índia, são feitos 4 festivais. O primeiro é o Holi, o Festival da Primavera, que é celebrado na fase cheia da lunação de peixes, e o mito envolve 2 versões. A primeira foi a libertação de um rei muito mau da região, queria matar um próprio filho, Prahlad, que era devoto de Lord Vishnu, que era o deus da benevolência, da proteção. Então, Lord Vishnu salva a criança, o Prahlad, e mata o rei, que quando o pessoal se livrou dele, começou uma festa com muito pó colorido, soltou rojão de tão querido que ele era, só que não. A outra versão dessa história é que Lord Krishna, que é um outro deus hindu, ele se apaixonou por uma mortal chamada Radha. Só que, como temia-se que a cor da pele fosse empecilho para o romance, porque há a questão do sistema de castas, ele pintou a própria pele e a da Radha com pós coloridos, como se fosse uma maquiagem. Então, este Holi também é celebrado como um festival de namorados, festival de amor. O segundo festival, ele tem uma data móvel, porque ele é no penúltimo dia antes da lunação de peixes, ou seja, quando a lua estiver a 30 graus antes da lua nova em peixes. Então, ela pode ocorrer tanto no final da temporada de aquário, quanto na temporada de peixes em si. E nesse festival, o Mahashivratri, ele celebra o casamento de Shiva com Parvati, a deusa do amor, da prosperidade, coisa e tal. E também celebram uma outra versão dessa lenda, é que Lord Shiva, para recuperar o néctar da imortalidade dos deuses, ele agitou o oceano, onde era guardado esse néctar, e como havia sido liberado veneno pelos inimigos dos deuses Vedas, ele sugou todo esse veneno e transformou esse veneno em algo bom. Então, a partir disso, conseguiu recuperar o néctar da imortalidade, que simboliza a felicidade e a vida eterna para o mundo. Ao final do festival do Holi, que é aquele festival dos pozinhos coloridos, se inicia um festival chamado Gangu, que é o festival da felicidade marital, que celebra a deusa Parvati, que é a consorte de Shiva, e dura 16 dias. Isso mesmo, pessoal, é 16 dias de feriado na Índia de hoje. Então,
O que que eles fazem? Como tem muito pó, muita coisa lançada na rua durante o Festival do Holi, eles fazem as bolinhas coloridas com esse material que foi usado no Holi e é depositado num altar que vai ficar durante os 16 dias desse festival do Gangu. As pessoas solteiras vão numa procissão para desencalhar e as mulheres casadas vão pedir prosperidade no lar e vida longa aos seus maridos. Então, além disso, as solteiras elas vão desfilar com um potezão na cabeça, onde as pessoas vão depositar dinheiro para elas pagarem os dotes, doce e uma manteiga chamada ghee, que é típica da culinária indiana. No 10º dia do festival será quebrado esses doces para esse pote para ver quanto que essa jovem ganhou para poder pagar seu dote. E depois são feitas as celebrações nos templos de Shiva e Parvati. Então, pessoal, até o próximo vídeo. Muito obrigada e bebam muita água. Tchau! Pessoa querida, se você chegou até aqui no vídeo e gostou do conteúdo, deixa seu like, se inscreve no canal, aperte o sininho para não perder as notificações e deixe seu comentário. Muito obrigada e até o próximo vídeo.